Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a essa entrevista do século. Sou Vitor Taveira, estou aqui diretamente do estúdio 42B, no centro de Vitória. E lembro sempre que essas outras entrevistas estão disponíveis lá nos canais do YouTube. É só procurar pelo Século Diário, se você ainda não curtiu, para você ficar sabendo em primeira mão das nossas atualizações. E também o séculodiario.com.br tem sempre notícias novas para você. Terminados os informes, trago aqui nosso convidado de hoje, que é Paulo Tupiniquim, liderança indígena lá de Caieiras Velhas, aldeia em Aracruz, também coordenador da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a APOIME, que representa mais de 200 mil indígenas em 10 estados brasileiros. Paulo, obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui no nosso espaço. Eu que agradeço aí pelo convite. Tá aqui. Desculpe pela voz, estou meio gripada, a garganta está meio ruim, mas tranquilo, dá para a gente conversar. Eu queria começar, aconteceu agora em abril o acampamento Terra Livre, o ATL, mais conhecido, que é o maior encontro indígena do país, tem já 20 anos, que tem sido um encontro muito importante nessa articulação política, cultural, enfim, do movimento indígena. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse evento esse ano, que importância teve, quais foram assim, os principais temas que dominaram o acampamento. Então, esse ano o acampamento ele foi bem legal, porque nós comemoramos 20 anos da realização do evento, um evento que se inicia lá em 2004, com poucas pessoas, aproximadamente 150, 200 pessoas que iniciam naquele período. E na comemoração de 20 anos, a gente chega a um acampamento com mais de 8 mil pessoas participando do evento, e com temas assim bastante relevantes, como homenagem àquelas lideranças que ajudaram a criar o acampamento Terra Livre, que tombaram na luta, que hoje não estão mais presentes em vida com nós. Essas lideranças que deram praticamente a sua vida para poder garantir aí a luta, a defesa dos direitos dos povos indígenas. Então, nós fizemos esse momento de homenagem, esse momento mais espiritual, onde a gente pôde estar ali e até mesmo sentir a presença daqueles que já partiram, que estavam ali no nosso meio, podendo também comemorar com nós esse momento. E o interessante é que nesse acampamento de 20 anos, nós tivemos também várias agendas que nós pudemos participar, e agendas assim, bem específicas mesmo por região. Cada região teve a sua tenda, seus espaços onde puderam pautar suas próprias demandas. E o espaço da APOIME, nós criamos também as nossas agendas, nossas discussões, debatemos muito sobre a questão do petróleo e gás, o impacto que isso tem causado dentro dos territórios indígenas, discutimos muito sobre a questão dos grandes empreendimentos que causam impacto nos territórios, e podemos contar também com 2 marchas, que foi bastante relevante, que descemos até o Congresso Nacional, uma primeira marcha para poder fazer um ato solene, foi feito pela deputada Célia Chacriabá, para poder receber os parentes que chegaram em Brasília, e depois uma outra marcha, que nós descemos até o Supremo, e depois descemos até o Congresso e depois até o Supremo, para manifestar contra os projetos de lei que tramitam dentro do Congresso Nacional, que tiram os direitos dos povos indígenas. Então, o acampamento foi muito legal assim, nesse sentido, e teve uma participação muito boa do pessoal aqui do Espírito Santo que desceu para lá. Inclusive, assim, durante o Congresso, teve uma medida lá do Gilmar Mendes, que tinha relação com o marco temporal. Isso foi um tema bem forte também, a questão do marco temporal. Ela vai e vem, mas ainda está visto como uma ameaça, inclusive impactaria aqui no Espírito Santo. Continua sendo uma ameaça muito, muito grande.
porque foi votado, né, dentro do Congresso e no Senado, transformado em lei, né? Hoje é uma lei, a Lei 14.701, que, para além de determinar um marco para a demarcação dos territórios, ele abrange ainda, causando ainda várias outras retiradas de direitos e vários impactos dentro dos territórios. E Gilmar Mendes, justamente um dia antes da descida, né, da marcha, ele pega essa lei, né, 14.701, poderia simplesmente, da mesma forma que eles julgaram o caso da repercussão geral do caso Choclen, né, eles poderiam pegar e já julgar isso como um ato inconstitucional, mas Gilmar Mendes ele pega e vai começar a discussão do zero de novo, né, para poder ver se de fato há uma inconstitucionalidade na lei. Né? Mas a gente sabe que tem, né? É totalmente constitucional. Né? Se você pega o texto constitucional para poder analisar e compara a lei que eles criaram, né, do marco temporal, você vê ali que você pegar a Constituição Federal e rasgar naquilo que se refere ali às questões indígenas. Né? Falar para regulamentar, mas regulamentar o quê? Ali. Né? Não existe nada que regulamentar. Inclusive, a solução que o Supremo estava chegando, né, meio que tentando consensuar, também não era tão boa, né, que era não reconhecer o marco temporal, mas também colocar indenizações, né, para proprietários de terras que estivessem ocupando terras indígenas, o que muitos leram como um empecilho, né, acabaria dificultando o processo de demarcação, de novas demarcações. Sim, justamente isso, né, porque antes, né, era reconhecido apenas aquelas ocupações de boa-fé, né, onde o proprietário, né, que estava ali de posse da terra, ele recebia por aquilo que ele construiu durante aquele período que ele esteve ali. Né? Mas a ideia do Alexandre de Moraes no julgamento do caso de repercussão geral foi, a proposta dele foi de que ele era a favor que fosse paga a indenização pela terra nua, né, sem ter nada ali em cima da terra. Então isso iria legitimar, no caso, a invasão do território. Né? O cara fala, mas eu estou aqui há 200 anos, né, em cima da terra, mas e os indígenas que estavam ali há milênios, né, que foram forçados a sair dali? Então, se você for olhar a tradicionalidade, aonde que está a tradicionalidade aqui? É do indígena ou é do latifundiário? Né? Então, não existe esse negócio de você pagar uma indenização pela terra nua. E outra, o Estado brasileiro vai ter dinheiro para poder pagar as indenizações pela terra nua, né? E enquanto ele não tem dinheiro para pagar, então o cara continua ocupando e não existe demarcação, porque não tem condições de pagar. E assim, além da dificuldade de demarcação, o que vocês temem, assim, que o marco temporal pode gerar, assim, o que você consegue imaginar de efeitos práticos se esse projeto vai adiante? Não, se ele vai adiante, não, ele já está indo, ele já está tocando, né? Já virou lei. Então, enquanto o Supremo não define ali e reconhece a inconstitucionalidade da lei, ela continua valendo. Né? E o grande impacto que tem dentro da lei do marco temporal, né, que é a Lei 14.701, que é sempre importante a gente frisar, porque às vezes cria uma confusão nas nossas cabeças. Processos em paralelo, né? Que são duas questões. Uma questão é que foi julgado no Supremo Tribunal Federal, que é o caso de repercussão geral do caso Choclen, né, que foi uma ação que o Estado de Santa Catarina entrou para poder rever uma demarcação de um território do povo Choclen lá do Estado de Santa Catarina. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal ele pega esse caso para poder fazer um julgamento, né? Teve esse nome de repercussão geral pelo fato de que o Supremo decidisse ali poderia impactar em outras demarcações. Né? Gera jurisprudência. Daí para frente justamente, vai ser desse formato. Né? E o outro caso, tendo em vista essa situação do caso de Santa Catarina, né, os congressistas lá não são besta, vamos criar uma lei aqui para poder a gente marcar
período aqui do tempo aqui para poder reconhecer a tradicionalidade dos territórios. Né? Então, eles criam a lei. Eles viam que podiam perder no Supremo. Podiam perder, né? e assim como perderam, né, em partes, né, vamos dizer em partes, porque essa questão da indenização, né, foi posta na mesa, então eles já podem, ali lá na frente... Já é uma barganha. Já talvez, é uma barganha, né? Já pensar nisso. Se perder, vão perder por menos. Justamente. Né? E aí eles criam, então, a proposta da lei do PL 490, né, que tinha passado já na FUNAI, isso em 2000 se eu não estou enganado, 2020, 2021, uma coisa assim, já tinha passado na FUNAI a proposta do PL 490, né, vai para discussão, daqui a pouco gera todo esse imbróglio, né, e é aprovado. Então, existe a lei do marco temporal aprovada. Né? Um dos grandes impactos que pode gerar para as terras indígenas que hoje já estão demarcadas e homologadas, né? Principalmente aquelas que foram demarcadas e homologadas após a Constituição Federal de 88. E se há algum vício, né, nesse processo regulatório, então essas demarcações elas podem ser revistas, né? Elas podem voltar de novo à discussão pelo Congresso Nacional. Né? Uma outra questão que traz dentro da Lei 14.701, que é a Lei do Marco Temporal, né, é tirar o poder do Executivo de fazer a demarcação e passa para o Congresso Nacional. Então, não é mais o Executivo quem demarca é o Congresso. Né? Essa competência é do Congresso Nacional. Né? Além de você ter dentro da lei, você poder dar o direito, no caso, ao indígena, que ele tem a terra apenas como a sua posse, né? Para uso fruto dele, né? Mas a lei do marco temporal dá abertura para que ele possa fazer arrendamento do seu território. Né? Ele pode arrendar o território, né? Para além de abrir os territórios indígenas para grandes empreendimentos poder instalar, né, os seus empreendimentos dentro do território, se for de interesse do Congresso Nacional. É claro que vai ser. Né? Vamos pegar aí uma Roraima ali, o Yanomami, onde tem ouro à vontade ali para poder. Você acha que o Congresso Nacional não vai querer entrar lá para poder explorar, né, o ouro? Então, assim, são vários impactos, né, que causam para dentro dos territórios indígenas, né, e que trazem só prejuízo, né, só danos mesmo para a população. Você consegue imaginar, assim, né, o que seria o desreconhecimento ou questionamento a uma demarcação, né? Como é que colocaria em situação de vulnerabilidade, de insegurança, essa população ali instalada, enfim, todo o território, né, como um todo. E também acho que mostra um pouco do cenário de conflito entre poderes, né, desse momento histórico específico do Brasil, que é bem único, né, pelo menos nessa período da chamada redemocratização, né? Acho que talvez nunca esteve tão acirrado. O judiciário, o executivo e o legislativo ali em disputas e acordos permanentes. E aí eu queria perguntar em relação, né, falando desse plano federal, como é que é a leitura do movimento indígena desse momento, porque a gente teve uma vitória de um governo progressista que, pela primeira vez, inclusive, cria o Ministério dos Povos Indígenas, cria estruturas, vem com promessas, né, de demarcação e tudo mais, mas, por outro lado, encontra essa conjuntura totalmente não, mas bastante adversa no Congresso, né, e também encontra ali o STF, né, jogando muito forte, os presidentes das casas, né, no caso Rodrigo Pacheco e fugiu o nome, o Lira, né, lá na Câmara, enfim, bem complexo. Como é que vocês estão analisando assim essa relação? Inclusive pelo fato do movimento indígena estar presente, né, no governo. Né, assim, foi essa transição de governo, essa mudança, né, essa redemocratização, conforme dito por você mesmo, ela foi histórica, né? Inclusive pela primeira vez na história o movimento indígena, e foi o único, né, de ter uma participação direta no período de transição desse governo.
né, de estar ali junto, de estar dentro ali, propondo, estar discutindo, fazendo essas propostas de transição para o governo, né? Então, isso foi um ponto muito positivo que nós pudemos presenciar, né, nessa ocasião. O governo Lula, ele cria o Ministério dos Povos Indígenas, conforme prometido, né, num acampamento Terra Livre antes das eleições, né? Porém, cria um ministério totalmente desestabilizado, um ministério sem estrutura, né? Um ministério sem recurso e com a competência muito escusa daquilo que nós pensávamos que o Ministério ia ter, porque logo o Ministério ele estava na competência dele, né, a questão das demarcações, meio ambiente, né, a parte social dos povos indígenas, mas logo o Congresso Nacional, né, as bancadas se manifestam, opa, nós não aceitamos que demarcação de terra fica dentro do Ministério dos Povos Indígenas, tal, então retira-se a demarcação de terras de dentro do Ministério dos Povos Indígenas e retorna para o Ministério da Justiça. Então, você ficou com o Ministério ali com ações, né, que vão gerar um impacto positivo para dentro do território, mas vão ser impactos mínimos, né? Hoje, o orçamento do Ministério dos Povos Indígenas ele é de 300 milhões de reais. Você não tem orçamento, né, um orçamento pré-fixado ali para poder o Ministério trabalhar. No primeiro ano tem aquela coisa que o orçamento do primeiro ano vem do governo anterior, né? Então teve essa argumentação e tudo mais, mas a partir daí, quer dizer, já é um orçamento, digamos, do governo Lula. Do né? governo Lula. E a gente vê ali a ministra Sônia se escabelando para poder ir atrás de parceria, né, buscar, junto com a cooperação internacional, né, em outros espaços, né, recursos para poder implementar algumas ações dentro do território. Inclusive, esse mês que passou, o Ministério dos Povos Indígenas lançou 3 editais, né, que são bem importantes, né, que vai ajudar a implementar algumas ações dentro dos territórios indígenas, né? Mas isso tudo pelo fato da ministra ser essa pessoa articulada, de já ter sido do movimento indígena, ser bem conhecida e tal. Por um outro lado, essa articulação acaba impactando também nas ações diretas das organizações indígenas. Sim. Entendeu? Porque muitos quadros de muita importância foram, né, para os órgãos. Não só para né? Você acaba tirando pessoas estratégicas, né, de dentro do movimento para poder ocupar espaço no governo. E quando você ocupa o espaço no governo, existe todo um sistema que precisa ser respeitado. Se você está ali, você tem que seguir o sistema, né? Não tem como você fugir fora. Então, você tira pessoas estratégicas, né, pelo fato de não ter, o Ministério não ter recurso e ter que fazer esse jogo de cintura, buscar recurso fora, né? Os parceiros que financiavam as organizações indígenas, eles acabam tirando recursos das organizações indígenas para jogar dentro do Ministério, né? E então você, de uma certa forma, também acaba fragilizando o próprio movimento indígena. Se os que estão lá dentro não souberem utilizar o espaço que eles estão ocupando como um espaço estratégico para fortalecer o movimento indígena, né, nós vamos ter um movimento indígena fragilizado. Entendeu? Vamos ter um movimento indígena fragilizado. Isso eu posso falar com todas as letras, assim, né, porque é o espaço do governo. A partir do momento que você está dentro do governo, você é governo. Entendeu? Você é governo, então não tem como você fugir disso. Pode ser, no máximo, um aliado do movimento. Um aliado do movimento. Assim como muitos que não eram indígenas e que estavam dentro de alguns espaços estratégicos do governo, eram aliados do movimento. Né? Exato. Então não tem como fugir. Então, assim, esse governo, né, essa transição que teve, ela foi, de uma certa forma, favorável, né? Mas foi um governo que veio com muitas promessas e poucas delas cumpridas, né? A princípio, nós tínhamos aí a proposta de ter pelo menos 17 terras indígenas demarcadas nos primeiros 100 dias de governo. Isso não aconteceu até a data de hoje, se eu não estou enganado, foram 8, né, ou 9 terras que foram demarcadas. Né? E nós já estamos o quê? Com mais de um ano, né? De governo aí no poder. Um ano e meio, né? Um ano e meio, né? Não teve
essas terras todas essa demarcadas. questão também entrou muito naquilo que eu falava desses conflitos, né, desses jogos, e que o governo acabou, Justamente. o Congresso acabou intervindo nesse processo, né? Justamente. Aí mandou de volta a demarcação para o Ministério da Justiça. Né? Isso aí, ou seja, eu tenho um presidente que está lá, que tem a vontade de fazer, tem um ministério, né, que está ali também para poder atuar e tentar, de certa forma, favorecer essas situações. Tem uma FUNAI, que é uma indígena que está ali, que seria o algo para poder proteger, né, os territórios indígenas, mas eu tenho um Congresso, né, tem um Congresso ali, cerca de 70%, 80% do Congresso Nacional, que ele é ainda completamente bolsonarista, de extrema-direita, né, e que é contra todas essas ações do governo. Entendeu? E que nenhuma matéria que o governo colocar lá para poder votar, né, se não for com uma negociação conforme o pedido desses caras lá, nunca que o governo ganha uma matéria dele lá dentro do Congresso. E para além disso, você vai para dentro de uma região lá igual a Bahia, né, igual o Mato Grosso do Sul, aonde são governadores, né, que também são contra populações indígenas e tem terras para poder ser demarcadas. Alagoas, por exemplo, que é o reduto ali do Lira, né? E tem várias terras ali. São eles que dão as cartas. Né? O presidente da casa que define a pauta, óbvio que tem as outras lideranças que participam, mas assim, é um poder muito grande. Rodrigo Pacheco agora tem jogado, né, perverso, porque ele tem jogado para a extrema-direita para garantir que a extrema-direita não lance candidato à sucessão para apoiar o candidato dele, né, que é o Alcolumbre, que deve voltar. Ou seja, ele começa a querer agradar esse setor por causa de uma eleição interna, né? Então, assim, abandona, não que ele, né, não é um cara de direita e tudo mais, mas esse jogo político acaba influenciando diretamente, né? É claro que ele não vai dar nenhum passo que vai ferir o interesse dessa galera que ele quer agradar para fazer o jogo dele. E aí, um exemplo muito claro dessa situação do governo foi justamente na própria votação do marco temporal e nas negociações depois do veto do presidente. É que o presidente Lula pega ali, veta, né, praticamente todos os artigos ali do marco temporal. Quando volta para casa de novo, os parlamentares lá derrubam todos os vetos de Lula, né? Mas não houve uma articulação do governo para poder tentar negociar e manter pelo menos alguns vetos. Não houve uma negociação. Quando ele estava votando lá o interesse fiscal, como é que é o nome do negócio lá? Arcabouço fiscal, né? Arcabouço fiscal, o chefe lá do governo, lá, o representante do governo, até propôs recurso para emenda parlamentar para os deputados, foi proposto, né, para eles aprovarem o arcabouço fiscal. Daí por que para o marco temporal eles não podiam fazer a mesma coisa? Entendeu? Então mostra a diferença de poder, justamente, né? Qual que é o espaço de poder que o movimento indígena consegue ocupar em relação a esses outros entes, né? Mas, assim, em resumo, o que você acha que se conquistou e o que falta por conquistar? Então, né, mesmo com toda essa situação que a gente ainda vive, né, diante de todas essas questões, né, problema que vem rolando lá nos Yanomami, né, que ainda não está sanada aquela situação, né, os problemas que nós temos aí no Mato Grosso do Sul com os Guarani Kaiowá, né, mas nós conseguimos ter um avanço. É importante a gente ressaltar que nós tivemos um avanço, né, muito grande, né, mesmo com as promessas não sendo cumpridas, mas nós passamos aí um período de 10 anos, né, de 10 anos sem ter terras demarcadas, né, e com esse 1 ano e meio nós tivemos aí 8 ou 9 terras demarcadas, né, nesse pequeno período de governo, né. Há quanto tempo nós não tínhamos uma discussão em torno das políticas públicas voltadas para as populações indígenas, e hoje nós voltamos a discutir de novo, né, várias políticas públicas, né, para dentro dos territórios indígenas, como a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial, né, a política indigenista mesmo, que é o CNPI, né, o Conselho Nacional de Política Indigenista. Nós conseguimos ter um avanço muito grande e um aumento do recurso
para a saúde indígena, que nós saímos de 1 bilhão e 400 e passamos para 2 bilhões e meio, né, só para poder atender a saúde indígena. É pouco ainda? É pouco, né, porque, afinal de contas, são 305 povos indígenas, dá mais de 1 milhão, né, de pessoas, então, e uma diversidade muito grande, né, tanto logística quanto cultural, né? Então, mesmo esses 2 bilhões e meio não dá para você fazer ainda, levar ainda uma saúde de qualidade para dentro desses territórios, né? Mas nós conseguimos ter esses avanços, né? E esse aspecto, como você falou, acaba sendo contraditório, mas também a FUNAI, pela primeira vez, está sendo comandada por uma pessoa indígena, a ex-deputada Joana Wapichana, a CESAI também, que é a Secretaria que você falou de Saúde Indígena, junto ao Ministério Público, ao Ministério da Saúde, desculpa. E nós temos ainda, né, esse processo de reestruturação da FUNAI, que está sendo discutido, né, e está tendo a participação dos indígenas na discussão dessa reestruturação da FUNAI. Né, e esperamos que não seja a reestruturação igual aconteceu em 2009, né, mas que ser uma reestruturação que, de fato, venha garantir aí concurso público, né, para poder, que hoje os profissionais que atuam na FUNAI, eles estão todos para poder se aposentar, você quase não tem ninguém, né, para poder atuar na FUNAI, a FUNAI está sucateada, não tem recurso, não tem nada. Então, é uma reestruturação para poder a gente tentar melhorar a FUNAI, né? E esse trabalho vem sendo feito aí pela Joênia, né, dentro da FUNAI, né, pela Sônia, dentro do Ministério, pelo Weibe, né, lá dentro da CESAI, né, e que foram conquistas nossas, né? Hoje, todos os outros espaços, CTLs, né, que são as coordenações técnicas locais, as coordenações regionais da FUNAI, os distritos sanitários especiais de saúde indígena, todos esses, né, acredito que são ocupados hoje 99% por indígenas. Né? E tem uma questão também muito cara, né, que eu acho que daqui para frente, infelizmente, tardiamente, né, mas precisa entrar na agenda, que são as mudanças climáticas, né, e muitos especialistas têm falado que as terras indígenas são fundamentais, né, a demarcação e as políticas para isso, né? Sim, as terras indígenas, né, hoje, isso já constatado, né, cientificamente, com dados, inclusive, pelo INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisa Climática, ele fala que hoje 1% das áreas preservadas de floresta são aquelas áreas que têm terra indígena demarcadas, né? E isso demonstra o quão é importante se o governo, né? Eu falo nós, mas não cabe a mim, cabe ao governo. Né? Se o governo conseguisse demarcar nós como país, terras, né? Nós como país. Mas se o governo conseguisse demarcar essas terras, né? Nós iríamos ter aí uma preservação ambiental muito grande. E é importante a gente frisar que essa questão ambiental, sobretudo essa parte de floresta, né, da flora brasileira, da flora mundial, hoje ele é um processo de discussão a nível global. Né? A União Europeia criou uma lei que se chama Lei Antidesmatamento, né, mas que reconhece apenas como floresta a floresta amazônica. Os demais biomas ele não reconhece como floresta. Entendeu? Inclusive o Cerrado, essa lei antidesmatamento, né, da União Europeia, ele não reconhece o Cerrado como floresta. E a gente sabe qual é a importância que o Cerrado tem, principalmente, né, para o abastecimento de água, né, do nosso país, aí, do mundo. Então, assim, e nós temos visto, né, a forma que vem sendo destruído, né, esse ambiente, né, destruição dessas florestas, né, destruição dos rios, das nascentes, né, mas aonde tem terra indígena, eles conseguem fazer ali uma preservação, conseguem fazer uma proteção, né? Claro, se tivesse uma estrutura melhor, conseguiriam proteger melhor, né? Mas como não tem, protegem da forma que tem para poder proteger. Aqui mesmo no Espírito Santo, em 2018, 2017, 2018, nós conseguimos fazer o reflorestamento de 200 hectares de terra aqui, né? E as nossas terras, elas são todas devastadas, né, por conta do eucalipto e tal,
Então, nós conseguimos recuperar 200 hectares, né, e conseguimos fazer a recuperação de 40 nascentes dentro do território. Então, isso é um salto para nós, né? Um território equivalente pequeno, comparado aí com muitos territórios aí da região norte do país, né? Mas conseguimos fazer esse trabalho, uma parceria com o governo do estado, né? Com o próprio município, conseguimos fazer esse trabalho. E vou voltando para o começo, mas trazendo para cá, né? Queria que você falasse da participação especificamente da delegação capixaba lá no ATL, no Acampamento Terra Livre. Qual que é a importância que esse espaço tem tido, como que repercute para cá? Foi muito bom, né, essa participação, principalmente da galera mais jovem, né, que foi para o acampamento. Eu pude ver assim, o engajamento, né, deles lá, né, em participar das plenárias, completamente diferente de alguns acampamentos atrás, que a gente levava um número maior de pessoas, mas quando chegava lá, você via pouco empenho deles participando dos espaços. Né? Então, dessa vez, nós levamos poucas pessoas, levamos 2 ônibus, né? 3 ônibus no caso, né? Mas nós pudemos observar ali a participação deles. E o acampamento Terra Livre, ele não é apenas um espaço para troca de conhecimento ou para um intercâmbio cultural, né? Ele é um espaço de aprendizagem, de formação política, mesmo, né? Principalmente para essa galera mais jovem que está começando agora no movimento, né? Que quer, né, prosseguir aí dando continuidade às lutas, né? Então, importante que ele esteja lá, participe das plenárias, né, conheça de fato o que é o movimento, né? E uma coisa assim muito interessante que eu pude ver, né, que nós tivemos a presença do nosso vereador lá, né, no acampamento. E eu pude dar para ele várias oportunidades para ele poder participar das agendas que aconteceram lá no acampamento, né? Inclusive uma reunião com o presidente Lula. Né? Colocaram o meu nome, eu falei, não, pode tirar meu nome, eu não vou, mas eu vou mandar um camarada aqui, chamei ele, de agora até vai lá, você é doido para tirar uma foto com o velhinho, então vai lá inclusive isso é uma questão que eu queria abordar depois, mas eu queria antes, sim, falar das principais pautas, né? Porque lá também é muito legal que você tem a oportunidade de, né, você como liderança também de vários estados, né, de ir fazendo esses diálogos, tanto com o governo, como ONGs, como movimento, enfim. Mas o que são as principais pautas colocadas hoje aqui no Espírito Santo, que você considera? Então, nós, principalmente lá no acampamento, né, nessa reunião que teve com o presidente Lula, nós entregamos um documento conjunto, né, de toda a área de abrangência da POIME, mas dentro do documento tinha alguns pontos específicos, né, 2 principalmente, em relação aqui ao estado do Espírito Santo. Né, e um desses pontos foi sobre a questão do decreto que foi assinado pelo presidente em exercício, se eu não estou enganado, em junho do ano passado, o Geraldo Alckmin, né, onde ele decreta aqui criando a zona de produção para exportação no município de Aracruz. É um espaço onde vai atrair várias empresas para além da que já existem, né, vai atrair outras empresas para aquela região, pegando ali Aracruz até Linhares, né, e que isso vai trazer um impacto muito grande para dentro dos territórios indígenas. Em momento nenhum teve um momento de escuta com as comunidades, né? Mesmo sabendo que existe população indígena ali, foi decretada e criou essa zona de produção para exportação. Né? Um outro ponto que nós colocamos dentro do documento foi sobre a repactuação, né, que está sendo feita no âmbito do Congresso Nacional sobre o TETAC, que discute ali, né, cria ali as cláusulas para o impacto causado sobre o rompimento da barragem de Fundão e Mariana. Né? É uma repactuação que está sendo feita e que a proposta é passar a responsabilidade, né, de fazer a gestão dos recursos oriundos do rompimento, né, para os estados do Espírito Santo e para o estado de Minas Gerais. E a gente sabe que se houver isso, no caso, não estou dizendo aqui que a Fundação Renova é boa, né? Muito pelo contrário.
né? Mas se você passa a responsabilidade para o governo do Estado do Espírito Santo, para o governo do Estado de Minas Gerais, as pessoas impactadas eles não vão ver nenhum resultado desses recursos, né, de investimento sendo feito dentro das áreas que foram impactadas, né? Pelo contrário, né, esses recursos vão ser investidos em áreas que não tem nada a ver, né, que não chegou em momento nenhum ter um impacto. E essa repactuação também está sendo discutida sem a participação das populações indígenas. Então, era importante que pudesse ter a participação. E esses foram 2 pontos, né, que foram entregues para o presidente Lula, né, nesse documento. Mas, para além das pautas, nós discutimos também sobre a questão do petróleo, conforme eu falei no início da minha fala, né, e que aqui o Estado do Espírito Santo ele é hoje, né, um dos maiores produtores de petróleo, né, o pré-sal está aqui hoje, né, dentro do Estado do Espírito Santo, e que isso já está impactando dentro, não só o território indígena, mas toda a nossa área costeira. De uma certa forma, você vai ver a mortandade dos peixes, das algas, né, o impacto que isso vai trazer. A própria instalação de empreendimentos, né, o porto da Petrobras ali, né, em Aracruz, a Jurong, que é um estaleiro. É interessante, assim, eu ouvi de uma liderança uma vez que ali em Aracruz seria possivelmente o território com maior número de empreendimentos impactando. E eu fiquei pensando nisso e falei, cara, é bem possível, né? Não tem um levantamento específico disso, mas às vezes, no caso, por exemplo, aí na região amazônica, às vezes é uma grande empresa ou um garimpo que tem um impacto imenso, né, nesses territórios muito complexos e tudo mais. Mas geralmente o inimigo é 1, é 2, no máximo 3. Ali em Aracruz você tem, assim, ao redor, naquela região toda, você tem acho que mais de 15 empreendimentos de médio a grande porte, né? Começar pela Suzano, né? Aí entra o impacto que você falou também da Samarco, Vale BHP, né? Do caso de Mariana, pelo litoral, né? Chega até ali no litoral de Aracruz, e uma série de empresas ali, subsidiárias Jurong, e também Metame, Petrobras, né? Vários outros ali, o aterro sanitário, Pinicão. Então, assim, hoje os dados mostram ali, existente hoje, dentro e no entorno, cerca de 38 empreendimentos, né, que impactam. Com a criação dessa zona de exportação e o município de Aracruz entrando para a Sudene, né, nós vamos ter muito mais do que isso. Nossa. E entra também naquela questão do convênio 69 da OIT, né, que é um convênio internacional da Organização Internacional do Trabalho, que pede que seja consultadas as comunidades em caso de instalação de empreendimentos, né? Mas é uma questão que ainda, acho que nem no Brasil e nem em muitos outros países está bem resolvida, no sentido de que tipo de... que se fala em consulta prévia, livre, informada, mas... O que é, como se define, quais são os protocolos? Ainda não se entende, né, o que é, o que é uma consulta, né, não se sabe ao certo. Muitas das vezes o empreendedor, o próprio governo entende que uma consulta é uma audiência pública, não é. Não é dessa forma. Precisa entender de que forma que se dá essa consulta. Em alguns povos, em outras partes do país, existe o protocolo de consulta. Mesmo assim, eles não respeitam, né? Fazem de qualquer maneira. Mas é importante que haja esse respeito, né? Porque, afinal de contas, o Estado brasileiro ratificou, né, a Convenção 69, então ela se tornou lei também aqui dentro do país e precisa ser respeitada. Certo, eu queria agora, como eu falei, falar um pouco dessa coisa das eleições, né? A gente teve, nas últimas eleições, assim, nas últimas 2 eleições, uma movimentação muito forte, pela primeira vez, inclusive, a eleição de mulheres indígenas, né? Acho que o último indígena eleito para o Congresso Nacional era o Juruna, né? Que foi lá na época da Constituinte 60, ali, né? 80 final dos 80, né? Isso. E aí agora, quer dizer, foram eleitas a Célia Chacriabá e a própria Sônia Guajajara, que acabou saindo. Teve uma outra... Juliana Pancará, de São Paulo. Que já, né, não está nem no campo da esquerda e tal, mas, enfim, esse processo aconteceu. Como é que vocês estão analisando, assim, essas eleições de 2024, pensando primeiro nacionalmente e depois, né, no nível estadual aqui? O partido, os partidos, assim, existe um movimento indígena, mas ele não tem gerência
sobre os partidos, não, né? Não tem. Né? Então, Mas nós chegamos a um entendimento de que se nós queremos manter, né, os nossos direitos, nós precisamos ocupar esses espaços políticos. Né? Nós precisamos estar ocupando. Nós vemos, né, agora a Celinha lá dentro do Congresso, sozinha praticamente, né, mas a força que ela tem lá dentro. E a voz dela, né, tem muita força dentro do Congresso Nacional. Então, imagine se nós tivéssemos ali pelo menos mais umas 5 ou 6 Célias Chacriabá lá dentro do Congresso, né, a revolução que não se conseguiria fazer lá dentro. Então, nós precisamos, de fato, ocupar esses espaços, né? Trabalhar um processo de conscientização do nosso povo, né? Dos povos indígenas, e tínhamos que chegar né, em um consenso e criar aí uma campanha de que índio vota em índio. Né? Hoje nós temos aí, né, segundo os dados do IBGE, 1.600.000 indígenas, né, que estão espalhados aí por todo o Brasil. Então, nós conseguimos aí fazer uma eleição tranquila e garantir a ocupação desses espaços. Só que no Espírito Santo nós temos 14.000 indígenas. Né? Então, será que se a gente não fizer uma campanha aí, né, que índio tem que votar índio, a gente não consegue colocar, né, pelo menos um deputado estadual aqui dentro? Tendo em vista a eleição passada, né, o menos votado teve 9.000 votos, conseguiu chegar, né, dentro da Assembleia. Então, assim... no caso do Wilson, a gente falou aqui, né, o Wilson Jaguareté, ele foi, na verdade, o primeiro indígena eleito lá em Aracruz, né, que tem um percentual significativo de população indígena, quer dizer, é o único lugar onde existem aldeias, né, reconhecidas, território indígena reconhecido. E aí tem alguns aspectos interessantes. Ele foi o mais votado, né, pelo PT, né, pelo um partido ali do campo da esquerda, que ele tem já uma trajetória ali. E a gente chega na situação que, assim, ele foi mais votado, que teve eu lembro na época, né, teve acho que ali em Caieiras, né, vocês fizeram um plebiscito, foi só em uma das aldeias, né, que é a mais populosa, mas que decidiu-se, que é uma estratégia interessante, né, conjuntamente entre vários pré-candidatos, quem seria o candidato, isso também cria uma legitimidade, uma força para essa candidatura, para não dividir tanto esse voto, né, e por outro lado ele também teve muitos votos de não indígenas, né, ele falou isso, né, que pela trajetória social, que também é uma questão importante, né? Essas duas vertentes, assim. E como é que você avalia, assim, essa primeira experiência, né, com o Wilson nesse espaço? Já teve também, né, um outro vereador indígena, mas ele não tinha sido eleito, né? Ele foi suplente, né, e tal, mas também não tinha essa mesma trajetória do Wilson. Como é que você avalia esse momento e como vocês vêm pensando lá em Aracruz esse novo momento eleitoral de 2024? Então, a primeira coisa é dizer que foi um passo importante a gente garantir, né, uma cadeira lá na Câmara de Vereadores, né? Esse foi um passo extremamente importante. A outra questão foi a forma em que se organizou na ocasião para poder conseguir eleger, né, no caso, o Wilson, que teve um bom desempenho, no meu ponto de vista, né? Uma coisa que nós não tínhamos dentro do município de Aracruz, nem na lei orgânica, nem na lei orgânica do município nem citava indígena em Aracruz. Então, o Wilson, quando ele se elege, ele consegue criar, no âmbito municipal, uma lei indigenista municipal, e que isso potencializa, né, as ações do município para com as comunidades indígenas, com base nessa lei. Né? Que é uma coisa que vocês sempre reclamaram, né? Porque a política federal existe, mas ela não exime as outras, né? Não, estadual e municipal, e pouquíssima mobilização. O tema, pelo que eu vi, não era nem pautado praticamente na Câmara. Não era nem pautado. E Wilson conseguiu fazer esse feito, né, aí de criar essa política. Né? E hoje ela existe. Agora, claro, precisa ser implementada, né, para poder começar aparecer resultados dentro dos territórios, né? E aí,
a importância de ter a pessoa dentro lá da Câmara de Vereadores é justamente essa, porque às vezes as pessoas acham assim, pô, o vereador está ali para poder fazer uma patrolagem na estrada, para poder fazer uma troca de lâmpada, né, para poder fazer uma roçada aqui e tal, não sei, não. Quase um síndico, né? A função do vereador não é esse, pô. O vereador, ele é um fiscalizador, ele é um criador de lei junto ao município e tal, né? Claro que se ele tiver a oportunidade e para poder buscar esse tipo de coisas para dentro do seu reduto, né, ali do seu eleitorado, é claro que ele vai fazer, né? Mas essa não é o objetivo principal do vereador, né? E a importância de ter ali, né, sobretudo com a presença do Wilson, né, foi que nós tivemos alguns outros avanços. Dentro das nossas aldeias, nós tivemos a última construção de unidade de saúde em 1994, né? Que foi das aldeias Boa Esperança, Caíra Velha, Pau Brasil e Comboios. Wilson, ele conseguiu articular junto ao deputado Eldo Salomão, né, emendas parlamentares que hoje está se construindo, já está finalizando a construção de uma unidade de saúde lá de Caíra Velha, né, e também está em vias de construção da unidade de saúde de Pau Brasil, né, para além de outras ações que conseguiu realizar. Então, são coisas que nós conseguimos com a presença de um vereador ali dentro da Câmara, né, de vereadores. E hoje nós temos uma população dentro de Aracruz, uma população indígena, que nós conseguimos eleger mais de um. Basta se organizar. Pelo percentual, realmente. Basta se organizar. Mas vocês têm pensado conjuntamente uma estratégia? É a reeleição do Wilson? É tentar botar outros? Pronto. Aí vem a questão, né? Eu quase não fico dentro do território, né? E quando eu chego, eu deparo com esse tipo de situação que deixa a gente meio doido. A ideia da reeleição de Wilson, ela existe, né? Ele é pré-candidato. Ele é pré-candidato, mas só que para além de Wilson, existem mais 6 candidatos. Né? É importante salientar que desses 6, além de Wilson, né, tem 4 que é da mesma aliança, né, confederação que eles falam agora. Não é... sim, federação né? Partidária. Da mesma federação. Disputam ali o mesmo... Justamente, né? Tem 4 que é da mesma federação de Wilson, mas tem 2, né, que já estão lá no PL. Né? Então assim, embora esses 2 que não é da mesma federação não tem, né, um percentual de voto, né, mas de uma certa forma acaba causando uma divisão. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu falo que nós precisamos ainda fazer essa análise, né, e chegar aí numa decisão. Poxa, o que nós queremos de fato? Porque essa ideia da prévia também, ela fortalece muito. Fortalece, né? com certeza. Fortalece. Uma unidade, um entendimento maior do que é justamente. Né? Então, assim, as pessoas às vezes colocam o nome para poder concorrer, né, um cargo aí de vereador, seja lá o que for, né, apenas por vaidade, porque por status. Pô, às vezes a pessoa não tem nenhum know-how político, não conhece nada de política, pô, então para que eu estou colocando meu nome? Só para dizer que eu sou? Não é assim. Né? Eu tenho que ocupar um espaço ali onde eu vou estar e que eu vou ter a capacidade de fazer algo ali para o meu povo e para além do meu povo. Porque se eu penso em fazer uma carreira política, eu não posso pensar apenas ali no meu reduto ali do eleitorado, não. Eu tenho que pensar fora também. E agora, assim, pensando para além de Aracruz, aí eu não estou nem falando tanto da questão eleitoral, porque eu acho que talvez não seja tão viável, como é que você vê assim, a situação para fora do município? Porque existem pessoas ali originárias, né, de Aracruz, Guarani, Tupiniquim, que foram para os territórios, existem outras etnias que vieram morar, às vezes em situação urbana, enfim, tem remanescência, tem povos que se reivindicam, né, no Espírito Santo que não são reconhecidos, assim, não tem território reconhecido, mas que estão em processo de reconhecimento pela FUNAI ou que estão com pedido. Como é que você enxerga esse processo? Como o movimento indígena
dialoga, né? Porque é uma complexidade maior, porque é uma coisa mais difusa, né? Do que um território específico. Uhum. Eu sabia que você ia me perguntar isso. Embora você não colocou ali no roteirinho de perguntas, mas eu sabia que você ia me perguntar isso, né? Até porque essa é uma discussão que tem trazido, inclusive, alguns problemas, né? Dentro do próprio movimento indígena. E eu tive conversando com um rapaz que esteve lá em Aracruz esses dias, mas não conversou comigo, conversou com uma outra pessoa, e a outra pessoa jogou para cima de mim, não, conversa com esse cara aqui, porque esse é ele que vai resolver essa parada para você. Aí ele mandou mensagem para mim, né, pô, eu sou indígena, tal, sou daqui, tal lugar, não vou falar o nome do lugar, né, somos tantas famílias que não sei o quê. Falei, pô, mas vocês já têm um processo de reconhecimento? Não temos. Mas que povo são? Tupiniquim. Beleza, tem Tupiniquim, né, desde a Bahia até lá em São Vicente de São Paulo. Né, foi tudo, os Tupiniquim habitavam esse espaço aí. Mas hoje, Tupiniquim reconhecido e com área demarcada é só em Aracruz. Né, então, se você passa por um processo de reconhecimento, aonde a Convenção 169 da Organização do Trabalho, ela deu essa liberdade da pessoa se autodeclarar, né? Mas não é apenas se autodeclarar. Você tem que se autodeclarar que você pertence a um povo e aquele povo ele tem que te reconhecer. Ele tem que te reconhecer para você, de fato, dizer que é pertencente daquele povo. Né? Então, eu falei pro cara, então assim, porque nós passamos por um processo de luta, né? Foram 40 anos de luta, que nós tivemos uma luta muito árdua. Eu fui preso, né, nesse processo de luta, respondi processo, tomei tiro, né, tudo para poder defender o meu território. Né, quantos sprays de pimenta eu tomei por cima do olho, né, para poder garantir o direito lá, né, de toda a população indígena, isso até antes do Covid-19. Se você parar para analisar e observar, né, até antes do Covid-19, poucas pessoas se declaravam indígenas. Pouquíssimas pessoas. Após o Covid-19, quando o movimento indígena, a APIB, entrou com a DPF 709 no Supremo Tribunal Federal, né, para poder garantir o direito à vacina, para poder garantir o direito, né, a várias coisas ali em relação à Covid-19, né, o salto que deu de pessoas autodeclaradas. Entendeu? E muitas das vezes, Vitor, as pessoas, não estou dizendo que não são, né? Podem até ser mesmo remanescente a um povo, porque quem aqui no Brasil não tem ali, né, o seu DNA indígena correndo no teu sangue? Apesar de, afinal de contas, o Brasil, né, ele é feito aí, ele é criado com uma mistura de raças, né? Mas a pergunta que eu faço é: cadê esse autodeclarado que estava lá na luta, lá na defesa dos 2 artigos da Constituição Federal, para poder garantir ali, né, os direitos hoje conquistados? Né? Cadê os declarados que hoje se autodeclaram, que estavam lá brigando para poder garantir as cotas na universidade, e hoje são os primeiros que se declaram indígena e estão brigando para poder estar dentro das universidades? Enquanto os indígenas que estão dentro do seu território ali, demarcado, homologado, que lutaram tanto tempo para poder garantir a vaga, eles quase não têm o acesso. Né? Então, assim, precisa se organizar. Em São Paulo, mais especificamente em Bauru, existe vários indígenas. Funiô, Pancararu, Krenak, né? Mas eles vivem de forma organizada. E eles têm o seu representante ali dentro, né? E eles vivem na cidade mesmo, em Bauru, entendeu? E ele tem o seu representante que fala por eles, que briga por eles ali. Então, beleza, vamos se organizar. Lutas coletivas. Né? Justamente. Né? Vamos se organizar aqui dentro também, né? E tentar brigar por uma política pública, mas sem tirar daquele que está ali dentro do seu território, que brigou tanto tempo. Né? Hoje, lá em Minas Gerais, o DICEI Minas Gerais Espírito Santo é o DICEI que mais responde processo
para poder levar atendimento de saúde para as pessoas que se autodeclaram indígena lá na cidade de Belo Horizonte. Entendeu? Precisa demandar uma expansão da política para atender esses territórios. Para atender esses territórios. Entendeu? Urbanos e outros. Por quê, Vitor? Você porque tem a política para os aldeados e para os não aldeados. Né? Justamente. Inclusive tem, como você falou na universidade, indígenas que, por exemplo, vão estudar e eles saem do território, né? Sai do território. Então eles estão em outro território que representa várias questões, entre elas essas questões, a questão de saúde, a questão... Né? E aí é o seguinte, né? Você tem ali o indígena que está aqui dentro do seu território, né? Às vezes você não tem uma unidade de saúde, você tem que andar 100, 150 quilômetros para poder chegar até uma unidade de saúde para você ter um atendimento. Enquanto você tem aquele que se autodeclara indígena, que está aqui no centro urbano, e que a 20, 30 metros tem uma unidade de saúde ali que ele pode ser atendido muito bem. Claro, precisa haver uma articulação junto com o Sistema Único de Saúde para ele poder fazer um acolhimento diferenciado para as pessoas que estão falando que é o declarado, está se autodeclarando indígena, né? Mas não pode tirar desse que está aqui dentro do território para poder cobrir aquele que está fora do território, exceto nos casos daqueles que saíram para trabalhar, que saíram para estudar, né, que estão lá fora por algum outro motivo, mas que de alguma forma eles vão retornar para dentro do território. Tem esse reconhecimento comunitário. Justamente, tem esse reconhecimento. Eu vou fazer só uma última perguntinha, que a gente já falou aqui da questão municipal, da questão nacional, em relação ao Estado do Espírito Santo, o governo do Estado, o que tem sido feito, o que pode ser feito, né, a nível estadual para uma política realmente indigenista ou indígena, uma política pública? Então, eu pensava, né, mas, claro, faltou articulação, mas não está longe de se fazer isso, mas com essa transição de governo, né, uma das propostas era de nós criarmos aqui dentro do Estado do Espírito Santo, assim como foi criado em outros estados, né, uma secretaria específica para poder atender as populações indígenas aqui do estado, ou pelo menos uma subsecretaria, que hoje nós não temos. Né, o Estado do Espírito Santo nunca teve uma política específica aqui para as populações indígenas. Hoje nós temos acesso, né, aos editais de cultura, né, temos acesso a algumas ações da Secretaria de Agricultura, né, de desenvolvimento social, mas isso se dá pelo fato de participar dos espaços de conselho, né, e que levam as demandas, né, mas eu penso que principalmente deveria ser criado essa secretaria ou pelo menos uma subsecretaria, né, de assuntos indígenas aqui dentro do estado, aonde pudesse pautar todas essas questões, né, desde a questão do desenvolvimento social, né, do desenvolvimento sustentável. A gente não gosta muito de falar dessa questão de desenvolvimento sustentável, a gente fala etnodesenvolvimento, né? A cultura, a saúde, que passasse por essa secretaria, né? Claro, com uma gestão integrada, né? Que você fala que o que existe, pelo que você falou, está disperso em vários que não comunicam necessariamente entre si. Não, é isso aí. Né? Então, assim, hoje lá em Aracruz nós temos, não existe uma secretaria, mas existe uma gerência. Porque, inclusive, nisso que a gente está falando dos que não estão, né, em aldeias, uma política que possa pensar o Estado, porque se quem não está em Aracruz, que não tem essa política municipal, não vai ter nenhuma política municipal. Não vai ter. Em Vitória, não vai ter em Viana, não vai ter isso aí. em Conceição da Barra, enfim. Em Ares, e se você tem no Estado aqui uma política, você vai conseguir abranger todo mundo, entendeu? Mas é do Estado. Né, do Estado, você vai conseguir pensar. Eu analisando o IBGE, o único município que não declarou ninguém como indígena foi o município de Governador Lindenberg. Né? Os demais municípios todos se declararam. Todos declararam. E não se tem sequer um conhecimento, né? Não tem mapeamento disso, porque se há um mapeamento você consegue entender as especificidades, qual a situação dessa pessoa, para pensar as políticas, parte daí. Né? Mas é isso, Paulo, muito obrigado. Essa foi mais uma entrevista do Século, produção e locução meu, Vitor Taveira, e apoio técnico do Tony Braga, aqui no Estúdio 42B. Volte sempre, né? Estamos sempre acompanhando o Século Diário. Sempre importante ouvir você e outros companheiros aí da luta dos povos indígenas. E aí a gente volta na próxima semana, né? Com temas importantes de pensar o Espírito Santo aqui na entrevista do Século, que está indo ao ar
às terças-feiras, a partir das 18 horas. E para saber notícias diárias, análises e outras informações sobre o Estado, acesse seculodiario.com.br, sempre também muito atento aí à luta dos povos indígenas, povos comunidades tradicionais e do povo capixaba em geral. É isso, até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.